Pessoal, bem-vindos novamente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Entrando então na nossa 29ª aula, falando hoje de espaços normados, ou espaço vetorial normado, ou norma, né? A palavra já é familiar para vocês. Quem trabalhou já, quem já fez o curso de vetores de geometria analítica, na verdade, acho que todo mundo, porque a álgebra linear acaba vindo depois, sabe trabalhar já com norma lá em V3. Norma lá em V3, pessoal, vocês calculavam como sendo o comprimento, literalmente, o comprimento da flecha, né, do vetor. Então, lá tinha uma interpretação geométrica. Aqui nós vamos definir a norma, lá as definições são as mesmas, em VGA são as mesmas que eu vou colocar aqui hoje, porque o conjunto V3 ele é um caso particular de um espaço vetorial normado, ou seja, um espaço vetorial a qual eu defini uma norma. Perfeito? Nesse sentido, o que a gente está fazendo aqui agora é mostrando para vocês que os espaços vetoriais eu posso definir uma norma, seja lá o que significa. Que lá no curso de vetores de geometria analítica, o que eu tinha era um caso particular do que a gente vai ver hoje. Ou se você quiser melhor entendendo, lá em VGA foi apenas um caso particular e agora a gente vai generalizar o problema. Tá certo? Então, então você já tem uma ideia da definição do que se trata, tá certo? O que é um espaço normado. Uma coisa que eu quero deixar aqui claro é o seguinte, já antes de começar a mostrar a bancada, mostrar a definição do que é ser uma norma, ter uma norma, que tem as suas propriedades, é que para que um espaço seja normado, ele tem que satisfazer algumas propriedades, certo? A princípio, eu vou começar a aula não tendo nenhuma relação com o produto interno. Eu vou definir uma norma, vou trabalhar com essa norma, assim como eu fiz lá em produto interno eram 4 propriedades. Aqui eu vou definir as 3 propriedades para que um espaço tenha uma norma. Lá em produto interno, eu defini o produto interno como sendo uma função que pegava um par e levava um número real. A norma eu vou definir como sendo uma função, uma aplicação, que pega um vetor e leva no número real. E depois, no finalzinho da aula, no meio da aula para o final, vocês vão perceber que eu vou amarrar que um espaço normado e um espaço com produto interno sempre se relacionam. Norma e produto interno estão caminhando lado a lado uma com a outra. Perfeito? E eu apresentar vários tipos de normas para vocês que a gente conhece aí da literatura, dando mais foco no que a gente chama de norma 2, seja o que significa isso. Então, bora apresentar aqui a bancada. Essa aula tem bastante coisa para falar, tá? Então, vou tentar ser o mais breve possível em algumas definições. Alguns exemplos eu já acho que já vou colocar até pronto para vocês aí, ok? Só vou esperar aparecer a bancada aí para a gente poder começar. Ok? Bom, tá aparecendo aí para vocês já, ok? Pessoal, a norma de um espaço vetorial ou um espaço vetorial normado. O que é inserir uma norma? O que é inserir uma norma num espaço vetorial? Então, eu tenho V aí um espaço vetorial sobre os reais, e a gente define como norma ou comprimento, presta atenção, uma aplicação que associa para cada vetor ou número real. Ou seja, assim como eu fiz lá com o produto interno, eu vou montar aqui para vocês, ó, a norma, então vamos só centralizar aqui certinho, a norma, eu vou denotar por esse símbolo aqui, 2 barrinhas. Já conhecem lá de VGA, lembra? É uma aplicação que vai de V para os números reais, associa um número real, de tal forma que para cada U pertencente a V, eu vou associar o número norma de U. E aí, essa norma de U sou eu quem vou definir como que ela vai ser montada. Assim como eu defini lá no produto interno. Ó, a norma, ela é definida... Perdão, o produto interno, ele era definido como sendo o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro, o último vezes o último, somando, lá no RN. O produto interno das matrizes era o traço da B transposta vezes A. Então, eu definia quem era o produto interno. Aqui, quem vai definir a norma sou eu. A partir do momento que eu defino uma norma, o que vai acontecer é que a aplicação que eu defini, certo? Que leva qualquer vetor de U no número real, como a gente acabou de ver, ela deve satisfazer essas 3 propriedades para que o espaço seja um espaço vetorial
normado, ou espaço normado, que é o que a gente vai escrever daqui a pouco. Quais são essas propriedades? A primeira parece muito com a do produto interno. A do produto interno mas aqui eu vou deixar o produto interno de lado por enquanto, fala que a norma de um número ela é sempre positiva para u diferente de zero, ou seja, a norma é maior ou igual a zero. E só vai ser igual a zero quando o vetor for o vetor nulo. É exatamente a mesma lá do produto interno. O produto interno de u por u é maior ou igual a zero e o produto interno só é igual a zero se somente seu vetor é o vetor nulo. Aqui é a norma, tá certo? A norma de um número é sempre positiva para todo u diferente de zero e ela só é igual a zero quando o vetor é o vetor nulo no caso do espaço, tá certo? Norma de número alfa, aqui um alfa é um número real, vezes o vetor. Pessoal, lá em produto interno, o número alfa ele só saía do produto interno. Independente se ele estava na primeira ou na segunda entrada, né, na entrada da esquerda ou na entrada da direita do produto interno. Ele só saía do produto interno. Norma, por obrigação, esse número tem que sair daqui como módulo do número vezes o produto interno. Por que diabos eu preciso do módulo? Eu vou tentar dar uma explicação lá em VGA para que vocês tenham uma visão geométrica e entendam a necessidade do módulo, por exemplo, lá em VGA. Quando você pega o vetor u, vamos pegar um vetor u, e você multiplica ele por um número, o que você está fazendo? Vamos pegar o alfa igual a 2, só para vocês entenderem um caso particular. Esse é o vetor u. O que é o vetor 2u? É o dobro do comprimento de u. Ok? Isso é o que acontece lá em VGA. O que acontece se você pega o alfa como sendo menos 2? Continua tendo o dobro do comprimento de u, só que lá em VGA, esse menos 2, ele inverte o sentido do vetor. Então, é um vetor em sentido oposto ao vetor u. Perfeito? Agora a pergunta é, quando você calcula norma de 2u, é 2 vezes o comprimento do u. Esse 2, norma de 2u, joga o 2 para fora, dá 2 vezes a norma. Só que quando é menos 2, continua dando o dobro do comprimento. Se você pega o menos 2u e joga o menos 2 para fora, se esse alfa é menos 2 e você joga ele como menos 2 para fora, e sem o módulo, vai dar menos 2 vezes o comprimento do vetor u. Isso não faz sentido, porque norma é sempre um número positivo. Então, ele sempre sai em módulo, porque eu estou lidando, tanto é que eu escrevi aqui na definição, comprimento, porque lá em VGA é o comprimento. Aqui vai ficar meio estranho falar comprimento, gente, porque as normas, nós vamos estar lidando com norma de matriz. O que é o comprimento de uma matriz? Não vai fazer muito sentido. O que é um comprimento de uma função, a norma de uma função, né? É meio estranho, então a gente vai trabalhar com as normas, as propriedades de normas. VGA é um caso particular da álgebra linear que tem uma interpretação geométrica, ok? Voltando aqui então, o alfa sai em módulo para todo alfa. E a N3 é que a norma de U mais E é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Não é apenas igual, é menor ou igual. Isso daqui é a famosa desigualdade triangular, tá certo? Então a norma de U mais V é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Todo espaço vetorial que satisfaz essas três propriedades de norma são chamados de espaço normado ou espaço vetorial normado, ok? Vocês perceberam que em nenhum momento eu falei nada de produto interno. Nada. Nada. Tá certo? Mas a gente vai ver daqui a pouco que espaço com produto interno e espaço normado se relacionam. Então, tá aí feito as três propriedades, a gente vai precisar delas daqui a pouco. Primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês aqui, esses daqui eu quero fazer, ó. Eu vou considerar o Rn, vocês vão entender por que do produto interno usual, tá? Beleza? Já. E eu vou pegar um U pertencente ao Rn e eu vou definir, lembra que eu falei que sou eu que eu vou definir quem que é o produto interno? Meu produto interno é esse daqui. Eu vou definir o produto interno como sendo a raiz quadrada de esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, mais o último ao quadrado. E eu quero mostrar que esta norma define, que esta aplicação define uma norma. Quem que é a minha aplicação? Ó, se eu for lá escrever em formas de função e tudo mais, como se fosse assim, ó. A aplicação norma, ela vai sair do Rn para R, de tal forma que para cada U que eu pego aqui em Rn, que tem essa cara, a norma de U, por definição, vai ser a raiz quadrada de x1 ao quadrado até xn ao quadrado. Tá vendo? Eu defini a função desse jeito. Faltou uma bolinha. Eu defini ela desse jeito. Eu estou pedindo que esta
norma. Esta aplicação definida desse jeito é uma norma. Moral da história, eu preciso mostrar que esta definição, esta aplicação, definida dessa forma, satisfaz N1, N2 e N3 da folha anterior. Pessoal, não é simples isso daqui. Tem muitos, às vezes, coelhos da cartola que a gente tira. Então, esse é o único que eu vou mostrar para vocês entenderem o feeling das coisas. E as outras normas, eu vou admitir que o espaço tem aquela norma e a gente vai tocar o barco, porque senão a coisa fica muito pesada. Tá certo? Então, eu vou mostrar apenas esse. E esse daqui já tem uns coelhos da cartola, umas cartas da manga que a gente precisa tirar. Não vou dizer roubando, eu estou escolhendo o que me é conveniente para provar N1, N2, N3. Tá? Para provar N1, N2 e N3. Ok? Então, vamos lá. Antes de começar, primeiro coelho da cartola. Primeiro, eu quero que vocês... Não vou começar na N1. Ó. Observe que... Primeiro, observe que... Calcula o produto interno de U por U. Primeiro coelho da cartola. Certo? Calcula o produto interno de U por U. Pessoal, o produto interno de U por U, como eu peguei o produto interno usual, isso daqui, ele vai ser o produto desse vetor por ele mesmo, né? O produto interno usual do Rn é pegar o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro, e assim por diante. Então dá x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, até o xn ao quadrado, certo? Logo, eu quero que vocês observem isso. Temos que a minha norma, que foi definida como sendo a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado, a minha raiz que foi definida desta forma, e eu só substituí, ó, veja bem, pela essa definição que o exercício me deu. Tá? Não fiz nada demais aqui, nada de assustador. Ó, por definição, ele me deu isso. Só que eu acabei de mostrar para vocês que se calcula o produto interno pelo produto interno de U por U, onde o produto interno é o produto interno usual, isso dá quem? O U pelo U. Ou seja, a minha norma pode ser reescrita como sendo a raiz quadrada de U por U. Esse resultadinho aqui é o resultado que vai ser importante para mim. Por quê? Porque agora N1, N2, N3, eu vou usar essa forma abreviada para provar as coisas. É muito mais rápido. Então, assim, bora começar. Agora sim a gente vai mostrar que vale N1, N2, N3. Pessoal, quem quer N1 mesmo? Deixei a folha aqui até do lado para vocês lembrarem. A gente precisa mostrar que a norma de U é sempre positiva para U diferente de zero e a norma de U é igual a zero só se o vetor é um vetor nulo. Então, bora calcular quem é a norma de U. Pela definição, esse é a raiz quadrada do produto interno de U por U. Pessoal, isso daqui, já de cara, é maior ou igual a zero para U diferente de zero. Vamos tentar entender por quê. Por que isso aqui é maior ou igual a zero? Porque isso aqui é uma raiz quadrada. A raiz quadrada é sempre positiva. Para que uma raiz quadrada exista, aliás, eu deveria ter falado isso aqui. Para que uma raiz quadrada exista, esse número aqui, que está aqui dentro da raiz, só pode ser um número maior ou igual a zero, porque não existe raiz quadrada negativa no conjunto dos números reais. Aliás, raiz quadrada, raiz quarta, raiz de radical do par, que seja, tá? Mas aqui é a raiz quadrada. Mas eu tenho certeza que esse número que está aqui dentro da raiz, ele é um número positivo, ou, na pior das possibilidades, igual a zero, porque ele é um produto interno. Lá na definição de produto interno, propriedade 1, né, do produto interno, a gente sabe que um produto interno é maior ou igual a zero. Sempre. De um vetor por ele mesmo, tá? Produto interno entre dois vetores pode ser negativo, mas aqui eu tenho um vetor por ele mesmo. Então tá todo mundo bem definido, morando onde tem que morar. Isso daqui é maior que zero para U diferente de zero, né? Visto que o produto interno de U por U é maior ou igual a zero para U diferente de zero. Eu só escrevi a explicação por que isso aqui é maior do que zero. Porque esse cara é maior do que zero, raiz quadrada de número positivo é positivo. Positivo, esse cara que está aqui dentro, porque o U é diferente de zero. Ok? E, agora vamos lá. A norma de U é igual a zero se e somente se acontecer o quê? Quem é a norma de U que eu defini? Raiz quadrada de U por U ser igual a zero. Passa o quadrado dos dois lados. Vai ficar quadrado da raiz
o número é positivo, independe, não precisa de... Lembrando que quadrado, raiz quadrada com quadrado, tem que sair a coisa em módulo. Mas esse cara aqui é um número positivo, né? Então dispensa o módulo, então esse aqui vai ficar U com U é igual a 0, só que lá da propriedade I, produto interno I1, a gente viu que isso só acontece quando U é igual a 0. Moral da história, a norma de U é maior do que 0 para U diferente de 0, e norma de U é igual a 0, se e somente se U é igual a 0. Provamos a N1. Tá vendo que fazer essa coisinha aqui antes me ajudou bastante, né? N2. Norma de U, perdão, norma de alfa U. Norma de alfa U. Eu preciso provar o quê? A N2. Eu preciso provar que esse alfa sai para fora em módulo. Ah, vou jogar ele para fora e vou pôr módulo. Não, você precisa mostrar que satisfaz uma norma. Então, você precisa verificar que isso é verdade. Eu não posso admitir isso daqui. Então, vamos lá. Pessoal, o que é norma de alfa U? Pela minha definição, que eu tenho aqui em cima, a norma do demônio aqui é a raiz quadrada do demônio pelo demônio. Certo? Então, U e U. X, X, X. Y, Y, Y. Demônio, demônio, demônio. Certo? Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de alfa U. Ok? Fica desse jeito aqui. Esquece a raiz por enquanto. Não tem problema essa raiz nenhuma. Olha só para o produto interno que está aqui dentro da raiz. Esse alfa sai para fora, esse alfa sai para fora. Lá pelas propriedades de produto interno, da aula de produto interno, certo? Esse cara aqui vai sair para fora, fica alfa. Esse sai alfa. Então, esse aqui vai ficar alfa ao quadrado, U por U. Ok? Lembrando que alfa é um número real. Produto interno de um vetor por ele mesmo, o produto interno é um número real. Ou seja, eu tenho a raiz quadrada de um produto de dois números. A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Então, isso vai ficar igual a alfa ao quadrado vezes U e U. Muito cuidado aqui agora. Alfa é número real. Você sabe se esse número real é positivo, negativo ou zero? Não. Como você não conhece e não tem certeza, assim, ó, o norma de U por U, a gente tem certeza que é maior ou igual a zero. É um número maior ou igual a zero. O alfa é um aleatório que eu peguei, então ele pode ser negativo. Ele sendo negativo, não posso vir aqui cortar a raiz com o quadrado, porque ele pode ser o alfa negativo. Então, isso sai em módulo. Aqui sim, sai em módulo. Vezes, mas o que é a raiz de U por U? Por definição, é a norma de U. Então, vezes a norma de U. Ou seja, norma de U é igual a... Norma de alfa U é igual ao módulo de alfa vezes U. Ok? Bom, partiu N3. Pessoal, para eu chegar na N3, eu vou fazer muita conta, tá? A N3 é a mais trabalhosa, não é que é muita conta, tem várias passagens. Eu não quero ficar carregando essa raiz, fica chato carregar essa raiz. Então, vocês concordam comigo que, da definição, eu vou sumir com a raiz do problema. Ok? Isso daqui acontece. Então, eu vou passar o quadrado dos dois lados. Então, a norma de U ao quadrado, eu vou escrever apenas como U e U, tá certo? E aí, eu preciso provar a N3, que a norma de U mais V ao quadrado é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Só que ao invés de eu trabalhar com ela, eu vou trabalhar com ela desse lado esquerdo aqui, ao quadrado, e vou chegar no lado direito também ao quadrado, tá certo? Essa seria a minha ideia. A norma de U mais V ao quadrado é só para eu não ficar carregando a raiz, porque eu vou ter que fazer conta, tá vendo? Muita conta, não é pouca, ok? Então, eu só fiz isso aqui. Assim, como que vai dar, então, a norma de U mais V ao quadrado? A norma de U mais V ao quadrado, pela definição, então, é a norma de U mais V, o mais V. Pessoal, eu usei a definição aqui, tá? Ó, eu não sei se vocês entenderam, ó, é a definição do problema, que a norma de U é a raiz de U por U. Então, U mais V ficaria a raiz de U mais V, U mais V. Como eu levei ao quadrado, some a raiz. Não precisa sair em módulo, porque a gente sabe que isso aqui é positivo. Perfeito? Então, norma de U mais V, norma de U mais V. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir essas contas. Imagina se eu não tivesse com a raiz. Teria que raiz. Então, fica meio chato. Então, vamos lá. Abrindo essas contas, isso aqui vai ficar, ó, U com U, fazendo a distributiva, mais U com V, mais V com U, V com U tá aqui, e V com V, mais V com V.
Cuidado aqui agora. Vamos escrever algumas coisas que me é conveniente. O que é o produto interno de U por U? Produto interno de U por U é norma de U ao quadrado. Tá? Então, isso aqui dá norma de U ao quadrado. UV e VU são iguais, né? Essas duas parcelas aqui, ó, são iguais pela propriedade de produto interno 2, ok? Que você pode trocar a ordem. Então, UV mais UV vai dar 2 vezes UV. Mais, cadê o VV? Tá aqui, ó. Mais o VV, norma de V ao quadrado. Agora, presta atenção que aqui agora vem o segundo coelho da cartola. Pessoal, norma é positiva. Elevado ao quadrado, bom, nem precisava falar que é positivo, porque está ao quadrado. Qualquer coisa ao quadrado é positivo, ok? Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, ok? São números positivos. Ah, professor, pode ser igual a zero. Só se o U for zero, certo? A gente acabou de ver na propriedade lá. Mas, enfim. O produto interno entre dois números, a gente já falou isso lá na aula do produto interno, ele pode ser positivo, igual a zero, ou negativo. Pode ser maior do que zero, menor do que zero, ou igual a zero. U e V. Agora eu quero que vocês façam uma reflexão do seguinte. Pega um número, seja ele positivo, negativo ou igual a zero, qualquer número real, vou pegar um rascunho aqui para explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Pega um número, nem vou chamar de alfa, vou chamar de beta. Esse número beta é um número real. Vocês há de concordar comigo que, se beta pertence aos reais, uma implicação matemática é que o número beta é sempre menor ou igual que o módulo dele. Esse é o meu segundo coelho da cartola de hoje. Por quê? Beta é menor ou igual que o módulo de um número. Bom, pessoal, se o beta é positivo, se o meu beta é positivo, módulo de beta é igual a beta, né? Então, beta é igual a beta. Satisfez aqui a igualdade. Se o beta é igual a zero, módulo de zero é zero, zero é igual a zero, certo? Se o beta é negativo, módulo, ó, aqui vai ficar que o beta é menor que o módulo dele. Por quê? Porque qualquer número negativo é menor do que um número positivo. Por exemplo, se o beta é menos 2 é menor do que 2. Se o beta é menos 3 é menor do que 3 e assim por diante. Ou seja, isso daqui é uma verdade para qualquer beta real. Ok? Olha o que eu vou fazer aqui agora. Veja bem, eu não vou colocar aqui ainda o que eu quero. Eu vou copiar essa parcela aqui de novo embaixo. Vou escrever assim, ó. U ao quadrado mais 2 vezes U e V mais a norma de V ao quadrado. Vocês concordam comigo que isso é igual a isso? Esse é igual a esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então, só fiz duas parcelas. Só que dá uma olhada no que eu vou fazer aqui agora. Isso daqui é menor ou igual que 2 vezes o módulo disso. É como se eu pegasse esse cara, que pode ser positivo ou negativo, tá aqui o meu rascunho de novo. Imagina que esse meu beta é módulo de UV. Isso é menor ou igual que o módulo de UV, pois afinal o produto interno é um número. Então eu vou pegar esse cara, esse aqui vai ser menor do que o módulo dele. As outras parcelas eu copiei. Bom, isso é igual a isso é igual a isso, é como se fosse assim, ó. Se eu colocasse a desigualdade lado a lado, esse cancela com esse cancela com esse, o 2 divide com o 2, eu chego que o V é menor ou igual que o módulo de UV, o produto interno. Perfeito? Ok? Entendido isso, pausa aqui e agora vamos voltar na desigualdade de Cauchy-Schwarz. Da desigualdade de Cauchy-Schwarz, temos a desigualdade de Cauchy-Schwarz fala o seguinte para nós, que o produto interno de UV ao quadrado é menor ou igual que U por U, V por V. Só que nesse nosso problema adaptado aqui, ó, isso daqui eu vou passar a raiz ao quadrado dos dois lados. Aqui é o quadrado e aqui eu passo a raiz. Menor ou igual que norma. Não, vou passar a raiz primeiro, vai, depois eu falo de norma. Raiz de U por U vezes a raiz de V por V. Ok? Aqui agora você vem aqui, feliz da vida, e corta o quadrado com a raiz. Corte. Mas quando você corta quadrado com raiz, essa coisa tem que sair em módulo. Se a coisa pode ser negativa. Pessoal, isso aqui pode ser negativo.
Produto interno de dois vetores distintos, sim, pode ser negativo. De dois iguais, não. Mas dois vetores distintos pode ser negativo. Quando você corta o quadrado com a raiz, então esse número tem que sair em módulo. E aqui agora eu vou escrever isso como sendo raiz de UU vezes a raiz de VV. Porque o produto interno de U por U é um número, o produto interno de V por V é um número, raiz do produto é o produto das raízes. Mas o que é a raiz quadrada do produto interno por ele mesmo? É a norma do vetor. Então, substituindo aqui, então isso, 6 somente C, isso, 6 somente C, 6 somente C, eu chego que módulo de UV é menor que a norma de U vezes a norma de V. Essa é a coisinha que eu quero. Isso daqui eu vou chamar de 2 estrelas, ok? Isso aqui eu vou chamar de 2 estrelas. E voltando aqui, ó, voltando aonde eu parei, e substituindo, vamos escrever desse jeito, substituindo 2 estrelas em 1 estrela, temos o seguinte. Ó, vou começar desde aqui, ó. U mais V ao quadrado é menor ou igual que isso aqui. Então, U mais V, norma disso ao quadrado é menor ou igual que norma de U ao quadrado, mais 2 vezes o módulo da norma de UV, mais a norma de V ao quadrado. Isso daqui saiu lá da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tá certo? Perdão, isso aqui não saiu da desigualdade de Cauchy-Schwarz, não. Isso aqui saiu da parte de módulo, da 1 estrela. Ok? Agora sim, das 2 estrelas, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, isso daqui é menor ou igual, ó, copio esse, mais 2 vezes módulo de UV. Só o módulo, eu coloquei esse menor igual porque isso é menor igual a isso, tá? Por isso que surge aquele menor igual. Esse cara aqui é menor igual que esse. Então, eu vou substituir isso por menor igual que mais copio o outro. Ok? Pessoal, essa ideia do transformar os produtos, os produtos internos em normas, normas em produto interno, é que olha que bonito que ficou isso aqui agora. A norma é um número. Então, eu tenho, olha só que coisa linda. U e V, isso daqui é quadrado o primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, esquece, ó, o primeiro é norma de U, o segundo é norma de V. Dá quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, isso aqui é igual a, abre um parênteses, norma de U mais norma de V ao quadrado. Porque, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, a norma de U mais V ao quadrado é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V elevado ao quadrado. 6 somente C o quê? Passa a raiz dos dois lados. Passa a raiz dos dois lados. Corta a raiz com o quadrado. Pessoal, precisa sair em módulo? Cortar a raiz com o quadrado tem que sair em módulo. Não precisa porque a norma é um número positivo. Então, isso daqui sai sem módulo nenhum. Menor ou igual. Norma é positivo. Norma de V é positivo. Norma mais norma é número positivo. Então, pode cortar o quadrado sem a raiz. Mais a norma de V. Opa, coloquei barra até demais. E está provada a última desigualdade. O bonito disso daí é que eu recorri à desigualdade de Cauchy-Schwarz, eu recorri a resultados de cálculo, então por isso que eu falei para vocês, é possível mostrar, é possível provar, e está provado que esta aqui é a norma do RN. Só que você já conhece essa norma aqui. Essa norma não tem nenhum absurdo para vocês aqui, por quê? Porque essa aqui é a norma que vocês calculam vetores lá em VGA. Não é? Como o RN é isomorfo a VN, né? É a mesma forma que a gente calcula as normas dos vetores. Lá em VGA, se você tem um vetor U igual a x1, x2, x3, a norma é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais segundo ao quadrado, mais terceiro ao quadrado. Né? Então, é a mesma norma lá de VGA, é a do RN, só que no caso aqui para N vetores. Então, ó, quando é R3, é até o x3, x1, x2, x3. Quando é R4, é x1, x2, x3, x4. A gente vai ver exemplos disso daqui ainda hoje,
e vai perceber que isso daqui que eu fiz não é por acaso, tá certo? Não é por acaso. Então, partiu para os próximos exemplos. Agora aqui, gente, eu vou tentar agilizar, tá? Porque eu queria gastar mais tempo ali. Eu vou apresentar para vocês outras normas em outros espaços vetoriais. Como eu disse, quem define a norma sou eu, ok? Eu, autor. O autor define quem é a norma, ela tem que vir pré-definida. Como que esta norma foi definida? E essa norma que eu estou mostrando para vocês aqui é o que a gente chama de norma infinita, é um nome, tá? Não preciso pensar, vai dar um número infinito. O número infinito é ótimo, né? Vai dar infinito. Não. É o nome que deram para ela, norma infinita de uma matriz. Pessoal, não se assuste com essa notação. Eu já vou explicar para vocês o que essa norma infinita faz lá no conjunto das matrizes N por N. Ela pega uma matriz N por N e ela vai fazer o seguinte. Ela vai olhar para cada linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha N. Ela vai pegar a linha 1. Vai pegar todos os elementos da linha 1 em módulo, um a um em módulo, e somar. Ou seja, vai somar todos os números da primeira linha, ignorando o sinal se eles forem negativos. Pelo amor de Deus, não é somar todo mundo e pegar o módulo disso. Não é o módulo da soma, é a soma dos módulos. Tá vendo que é a soma de cada A e J. Tá certo? Aqui, ó, fixa o I igual a 1. Para vocês entenderem, esquece o máximo aqui. Esse I igual a 1 aqui. Se você pega I igual a 1, o I tá fixo. Então vai ser A11, módulo de A11. O J que tá variando, mais A12, módulo de A13, tá vendo? Então, assim, eu já tô explicando o que tá nessa fórmula. Então, você vai pegar a linha 1 e vai fazer o quê? Módulo em todos os elementos da linha 1. Soma. Repete o processo agora com I igual a 2. Quem é o I? A linha. 2. Pega o módulo de todo mundo e soma. Não é somar e pegar o módulo. Cuidado. Tá? Não é somar e pegar o módulo. Faz isso com todas as linhas. Vai dar sempre um número positivo, pois afinal de contas você está somando números positivos, já que pegou eles em módulo. Quando você fizer isso daí, a norma vai ser o maior número entre eles. Certo? A norma vai ser o maior número entre eles. Eu dei uma batida na câmera aqui, mexendo muito a mão, acabei, eu tô tentando fazer ela parar agora. Ok, voltou. E além dessa norma, existe a outra norma, que eu estou chamando de exemplo 3 aqui, que é a norma 1. Qual que é a diferença da norma infinito para a norma 1 no conjunto de matrizes quadradas? É que ao invés de eu somar as linhas, eu somo os elementos em módulo da coluna. Então eu vou pegar a primeira coluna, pego todos os elementos em módulo e somo. Segunda coluna, pego todos os elementos em módulo, cada elemento, módulo de cada elemento, e somo. Ou seja, eu somo todos os números ignorando o sinal. Não é colocar o módulo nisso. Pessoal, por que chama norma 1, norma infinito? É o nome que foi dado, tá certo? Enfim, esse é um exemplo. Aqui eu vou pegar um exemplo para vocês, ó. E eu já vou colocar ele resolvido para a gente ganhar tempo, porque tem muita coisa para falar ainda, tá? Muita coisa assim, mais uns minutos aí, na verdade. Eu quero só para vocês entenderem a norma 1 e a norma infinito do conjunto de matrizes, sabendo que essa é a minha matriz. É uma matriz 4x4, e eu quero calcular a norma. Óbvio que eu coloquei números negativos, para vocês entenderem a ideia de pegar o módulo. Eu já vou pegar resolvido aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só, norma 1, vou começar pela norma 1. A norma 1 é eu somar as colunas. A soma da coluna 1, 1 mais 0 mais 4 mais 2. Ó, 1 mais 0 mais 4 mais 2, dá 7. Soma da coluna 2, 2 mais 1 mais 1 mais 1. 2 mais 1 mais 1 mais 1, dá 5. Soma da coluna 3, cuidado. Menos 1, ignora o sinal. 1. 2. Menos 4, ignora o sinal. 4 e 3. Ou seja, é pegar os módulos e somar. Módulo de menos 1 é 1, módulo de 2 é 2, módulo de menos 4 é 4, módulo de 3 é 3. É pegar os módulos de cada número e somar. Aqui na primeira e na segunda coluna, como são todos positivos, o módulo é o próprio número, então não interferiu. Aqui sim interferiria. Então dá menos 1, 2, menos 4 e 3. Então 1 mais 2 mais 4 mais 3 dá 10. Ok? 0 mais 3 mais 0 mais 5 dá 8. Quem é o maior valor? É esse. Então a norma 1 vai ser 10. E repare uma coisa, se você tivesse pego a soma e depois colocado em módulo, que é o que muita gente faz e faz errado, é tomar o módulo e somar, e não somar e pegar o módulo. Se você tivesse feito o contrário, dá uma olhada. Menos 4 menos 1 dá menos 5. 3 mais 2 dá 5. Então, a soma e pegar o módulo daria 0.
ele seria o menor valor e não o maior. Então, você pegaria a norma 1 errada. Você pegaria que a norma 1 seria 8, já que aqui daria 0. Daria 0 se você tivesse feito errado, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Vou enfatizar isso. Né? Qual que é o errado? Somar todo mundo e pegar em módulo. Dá errado. É pôr o módulo e somar. Perfeito? A mesma coisa a gente faz para a primeira coluna. Ok? Eu vou tentar deixar a matriz aqui lado a lado, ó. Problema? Para vocês irem acompanhando, ó. Beleza? Quem que é a primeira... agora, a norma infinita. A norma infinita, pessoal, é a linha. É 1, 2, é menos 1, 1, ó, e 0. Pode ver que eu peguei o número em módulo. 0, 1, 2, 3 já está em módulo. Então, 4, 6, 4, 1, menos 4 e 0. Então, vai ser 4 mais 1 mais 4. Ó, 4 mais 1 mais 4, mais 0, que dá 9. E 2 mais 1 mais 3 mais 5, que deu 11. Esse é o maior valor de todos, então a norma infinito vale 11. Muita gente se confunde. Agora eu vou falar uma coisa simples, tá? Muitas pessoas se confundem que quem é a norma 1 e quem é a norma infinita. Pessoal, a norma 1, eu sempre penso assim, 1 é um símbolo que está na vertical e infinito é um símbolo que está na horizontal. Norma 1 soma coluna. Norma infinito soma linha. Tá? Então, só uma forma de você memorizar isso daí. E agora, pessoal, vamos para essa proposição aqui, que é o final da aula, e aqui a gente já consegue encerrar. Pessoal, no começo da aula, eu fui bem claro, e vou reforçar aqui para vocês, que espaço com norma e espaço com produto interno não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Porém, não é bem isso que acontece. Isso a gente viu já no exemplo 1. Ok? Um espaço normado tem que satisfazer as propriedades N1, N2 e N3. Espaço vetorial normado, tá certo? Ele tem que satisfazer as propriedades N1, N2 e N3. Ok? Tecnicamente, N1, N2 e N3 não tem nada a ver com as propriedades de produto interno 1, 2, 3 e 4, que eu chamei de PI1, PI2, PI3 e PI4 lá na aula de produto interno. Só que tem essa proposição que fala que todo espaço vetorial com produto interno se amarra através de uma norma, que olha como eu estou definindo essa norma. Através da raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo. Então, pega um espaço com produto interno. Não interessa qual é o produto interno que você definiu, se é o usual ou não. Você foi lá e pegou um espaço vetorial e definiu um produto interno em cima dele. Você definiu um produto interno em cima dele. Se aquele cara for um produto interno, ou seja, satisfazer as 4 propriedades de produto interno, esse espaço com produto interno também é um espaço normado através desta norma, que a gente chama de norma 2 ou norma euclidiana. Tá certo? Esta norma, se eu tenho um produto interno num espaço e eu defino a minha norma, ó, de V para R, tá vendo? Eu defino a minha norma como sendo a raiz de U por U, do produto interno de U por U, isso daqui é uma norma proveniente deste produto interno. Ou seja, espaços normados e espaços com produto interno se amarram. Não interessa qual foi o produto interno que você definiu. Pode ser o usual, pode ser o não usual. Eu estou afirmando que quando você define a norma de um espaço como sendo a raiz do produto interno de um vetor por ele mesmo, isso dá uma norma, independente de quem foi o produto interno. Óbvio, tem que ser produto interno para que aqui seja uma norma. Tá claro o que eu falei? Então, aquele exemplo 1 que eu peguei com vocês, esse exemplo 1 aqui, ó, ele não é um cara qualquer. Sabe por quê? Porque nesse exemplo aqui, eu já estava afirmando para vocês, isso aqui é um caso particular dessa proposição que eu estava mostrando. Que isso aqui define uma norma, sabe por quê? Por quê? Porque esse cara aqui, ele pode ser escrito desse jeito. Só o fato de eu ter conseguido mostrar isso daqui, pelaquela proposição, eu já consigo mostrar que vale N1, N2 e N3. Tá certo? Foi o que eu fiz nesse primeiro exemplo aqui. Então, pegou um espaço de matrizes. Você definiu a norma... Perdão, pegou o espaço de matrizes. Você foi lá e definiu o produto interno como sendo o produto interno entre duas matrizes, você definiu alguma coisa lá. Sei lá, traço. Né? Foi na aula anterior a gente fez isso. A raiz quadrada do produto interno de uma matriz por ela mesma é uma norma. Você foi lá no espaço de funções
e definiu o produto interno, funções contínuas, né? Melhor especificar. Você foi lá no espaço de funções contínuas, pegou o produto interno entre f e g como sendo a integral de f vezes g, a integral no intervalo AB. Aí agora você define a norma nesse espaço de função contínua como sendo a raiz quadrada do produto interno de f por f, onde f é uma função qualquer. Isso é uma norma, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de norma euclidiana, é a que a gente mais vai trabalhar aqui no curso, tá certo? Então, fica claro, então, por uma vez por todas, vou fazer mais 3 exemplos, só vou mostrar para a gente ganhar tempo, que todo espaço vetorial se amarra com o espaço de um produto interno. A partir do momento que você tem um espaço com um produto interno, através da norma euclidiana, você amarra esse espaço com produto interno também com um espaço normado. Ou seja, o espaço é um espaço vetorial que vale as 4 propriedades de produto interno, e se vale as 4 propriedades de produto interno, se eu defino a norma como sendo esta daqui, ele também vai satisfazer N1, N2 e N3. Perfeito? Tá claro no que eu estou falando? Então, bora partir para os exemplos que a gente tem para finalizar a aula. Ó, aqui eu já fui bem categórico. Ó, quero o R4. Peguei esses 2 vetores do R4, U e V. Munido do... Qual o produto interno que eu peguei? Produto interno usual. Produto interno usual lá no espaço R4 é primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo, terceiro vezes terceiro, quarto vezes quarto e soma. Esse aqui é um caso particular do primeiro exercício. Sabemos que esta aplicação aqui, ó, raiz de U por U define uma norma em R4. Ok? Isso aqui define uma norma em R4. Então, dado este U, calcule a norma do U. Pessoal, dado esse U, eu quero calcular a norma 2. A norma 2 é a raiz quadrada do produto interno por ele mesmo. Então, eu já vou colocar resolvido aqui, para a gente ganhar tempo, e aí eu faço outro que é um pouquinho mais difícil. Pessoal, olha aqui. A norma 2, por definição, é a raiz quadrada de U por U, tá certo? Que é a raiz quadrada de 1 vezes 1, que é o produto interno dele por ele mesmo, ou se quiser, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, que é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, até coloquei os dois aqui, 3 ao quadrado, que é 15, raiz de 15. Então, a norma é raiz de 15, certo? Ou seja, a norma desse vetor deu esse número aqui. Isso aqui é um caso particular do exercício 1 da aula de hoje, tá? Desse vídeo aqui que a gente está falando. É um caso particular daquele que eu demonstrei todas as 4 propriedades. Por fim, uns 2 últimos aqui. Tem um outro que é um pouquinho mais teórico, aquele eu quero resolver. Esse também, eu vou mostrar a resolução. Pessoal, aqui tem várias formas de fazer. Produto interno usual do espaço de funções contínuas, ó, produto interno usual, certo? E esse produto interno eu vou definir a norma, a gente sabe que isso define uma norma, aquela proposição garante isso, que esse cara aqui define uma norma. E eu escolhi o intervalo de 0 a mais infinito. Então, eu quero calcular a norma 2, né, a norma desta função, cosseno de πx. Pessoal, fica uma coisa meio pesadinha, tá? Aí, aqui, como que você vai resolver? Eu vou deixar para vocês treinarem aí um pouquinho depois, porque vai além. Aí entra mais cálculo do que álgebra linear. A norma 2 é a raiz do produto interno dele por ele mesmo, é a definição, certo? O produto interno, ó, que está aqui a raiz, que está por fora, o produto interno da função por ela mesma é a integral de 0 até π de f vezes f. Mas a minha f é cosseno de πx, então fica cosseno de πx vezes cosseno de πx, que é cosseno ao quadrado de πx. Aqui, na verdade, tem 2 formas de você fazer. Acho que na aula de ortogonalidade que eu vou fazer um exemplo, que eu não vou por esse caminho de cosseno ao quadrado. Lá em cálculo, tinha umas coisas de tipo cosseno de ax vezes cosseno de bx é igual ao cosseno de a menos bx mais cosseno de a mais bx, tudo isso sobre 2. Se você não acompanhou, não tem problema. Pode calcular pelo cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado, você pode chamar, enfim, de várias formas, tem tabelinha, aí entra mais curso de cálculo aqui, que quando você calcular essa integral vai dar essa coisa horrorosa. Essa coisa horrorosa é um número, mas é a norma da função. Ok? Então, cá estamos nesse último exemplo, tá resolvido. Era só para exemplificar também. E, por fim, esse último, que esse daqui sim eu quero resolver com vocês. Eu tenho um espaço euclidiano, ou seja, um espaço com a norma 2, certo? Que vem de um produto interno. A norma 2, se o espaço é euclidiano, desculpa, o espaço euclidiano é quando eu tenho o produto interno usual. Se eu tenho o produto interno usual e eu estou com a norma 2, então eu sei que
a norma, antes de eu começar o exercício, a norma 2 de qualquer vetor, ela se relaciona como o produto interno desse cara por ele mesmo. Perfeito? A gente sabe isso daqui. Então, o que ele pede? Ele fala que a norma 2 de um vetor qualquer, eu não sei quem é esse vetor, não é para particularizar. Vamos pegar o vetor 1, 0, 0 e o V como R3. Não. Aqui é qualquer espaço V e qualquer vetor U e V. Eu sei que a norma 2 de U e a norma 2 de V vale 1. Ou seja, o comprimento vale 1. A norma vale 1. E a norma de U menos V vale 2. E eu quero determinar quem que é o produto interno de U por V. Bom, para determinar o produto interno de U por V, aqui agora é um exercício de raciocínio. Eu vou usar isso daqui num lado e vou abrir essas contas. O que eu quero abrir essas contas é isso aqui, ó. Pessoal, U menos V2 é a raiz quadrada de U menos V e U menos V. Pela proposição, a gente sabe que isso daqui é uma verdade sempre. Ok? Só que eu vou querer levar os dois lados ao quadrado. U menos V ao quadrado, para sumir com a raiz só, tá? É igual ao produto interno de U menos V, U menos V. Ok? C e somente C, não vai caber ali, vou colocar aqui, o C e somente C. Aliás, não, vamos fazer diferente. Logo, a norma de U menos V ao quadrado é igual a U menos V. Eu só copiei aquilo ali, U menos V. Agora, vamos abrir isso daqui, né? Isso daqui vai ficar U por U, ó, abrindo, fazendo a distributiva. U por menos V. Esse menos é um menos 1, vou jogar ele para fora. Então, vai ficar menos UV, menos V com U. O menos eu vou jogar para fora porque é um número, vai ficar menos VU. E menos com menos vai dar mais, menos 1, então vai ficar mais V com V. A gente já sabe, né? Nem vou ficar escrevendo mais, que é PI2, vocês já entenderam que UV é igual a VU, então isso daqui vai dar menos, né? Produto interno de U por U vai dar a norma de U ao quadrado, né? Então, a norma de U ao quadrado. Pessoal, esse aqui tá o número elevado ao quadrado. Esse 2 é a simbologia da norma, né? É a simbologia da norma, é o nome que a gente dá à norma. Norma 2, norma 1, norma infinito, mas aqui agora eu elevei ele ao quadrado, tá? Então tem diferença esse 2 do pé com o 2 do topo aqui. Isso daqui, menos 2 vezes o V, certo? Mais a norma de V ao quadrado. Eu só passei a limpo. Ou seja, a gente chegou que norma de U menos V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado, menos 2 vezes UV, mais a norma de V ao quadrado, ok? Só que o exercício te deu quanto que vale isso, o exercício te deu quanto que vale isso, o exercício te deu quanto que vale isso daqui. Norma de U menos V vale quanto? 2. Está elevado ao quadrado, 2 ao quadrado. É igual, quanto que vale a norma de U? Vale 1. Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado, menos 2UV, que é justamente o que a gente quer calcular. Eu fiz ele surgir no problema. Mais 1 ao quadrado. Estou colocando entre parênteses para reforçar que eu estou pegando a norma de V1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 igual a 1 menos 2UV mais 1. Né? 1 mais 1 dá 2. Vai passar para o lado de lá como menos 2. 4 menos 2 dá 2. Então, 2 é igual a menos 2UV. Isso aqui é tudo um número, passa esse número dividindo, portanto, o produto interno de U por V vai dar menos 1, independente de quem é o meu espaço vetorial. Ok? Acho que ficou claro aqui, né? Antes de eu tirar a folha, as contas que eu fiz. E com isso, pessoal, a gente encerra essa aula de espaço vetorial normado. A próxima aula, nós vamos começar a falar de ângulo e ortogonalidade, de base ortogonal, base ortonormal, são termos que vocês já ouviram falar do curso de VGA, e aqui eu acho que é o essencial de norma, eu já falei com vocês sobre isso. Lembrando, existem outras normas em outros espaços vetoriais. Como que eu vou definir essa norma? A gosto do freguês. Eu estou lá no espaço de funções contínuas e vou definir minha norma de uma forma que o cara coloca lá. Agora, se eu tenho um espaço com produto interno, calcular a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo, isso sempre vai dar uma norma, ok? Era o assunto que eu tinha para falar nessa aula de hoje, e é bem provável que a gente vai trabalhar muito com essa norma 2, a gente trabalha muito com essa história da raiz quadrada do produto interno, tá certo? Então,
fico com vocês aí. Pessoal, é uma aula complicada, talvez vocês precisem até assistir e reassistir, mas a dúvida que surgir, escreve, né? Escreve, não inscreve. Aliás, se inscreve também se não se inscreveu, tá? Escreve nas mensagens que aí aparece para mim e eu tento esclarecer a sua dúvida. Então, um grande abraço para vocês e encontro vocês já no próximo assunto, falando de ortogonalidade. Então, tchau.